Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Muito boa noite, família Soma. Como que vocês estão? Todos bem? Todos bem ou não? O pessoal ficou meio receoso em responder. Eu pensei, putz, será que não estamos legal? Que alegria, mais um domingo juntos para adorarmos o Senhor. Afinal, Ele é merecedor. Ele é digno da nossa adoração, do nosso culto, do nosso louvor. Ele é digno, Ele merece que nós entoemos a Ele, direcionado objetivamente a Ele, todo o nosso culto, toda a nossa adoração. Amém? Então, pensando nisso, é que eu quero que tu prenda agora tua atenção aqui, que tu leve cativo ao Senhor o teu pensamento, que tu não te distraia com alguma ansiedade de algo que tu tem que resolver na semana, de alguma coisa que surgiu de última hora, ou quem sabe algum, não sei, algum irmão do teu lado perturbado aí, vai orando, expulsando em pensamento, sabe? O irmão também inquieto, e ora, Senhor, tira esse demônio do meu lado. Crente faz isso, né? Esse perturbado, o filho de Belial, entendeu? Os xingamentos de crente são os melhores que tem, né? Você sabe, né? Filho de Belial, esse incircunciso. É assim que nós xingamos. Às vezes tu faz isso mentalmente. Dani, eu não sei, mas está bem abafado o som aqui. Não estou ouvindo nada para mim aqui. Se tu puder depois dar uma verificada. Parece que eu estou falando com uma almofada na boca. Então, se precisar, eu troco o microfone. Tá para vocês aí na frente também? Sim? Tá horrível? Tá uma bosta. Deixa eu tentar outro microfone. Ei, estão me ouvindo? Está melhor agora? Sim ou não? Então, amém. É o Senhor que não quer que eu use isso aqui por enquanto. Meus irmãos, então, nós chegamos na última semana de outubro, início de novembro, e claro, vocês sabem, iniciou novembro, a decoração de Natal tem que estar pronta. Se alguém não está com a decoração de Natal pronta em casa, vocês estão em pecado, vocês precisam se arrepender, venham participar. Eu já vi que alguns estão fazendo, sabe aquele sorrisinho amarelo? Não sei, te acerta em casa, chega em casa hoje, não vai dormir enquanto não estiver pronta a decoração de Natal. Teu filho, teu Enzo, a tua Valentina tem que ir colocar estrelinha lá em cima, sabe? Senão estraga o ano todo. Tu deu vários presentes, mas se ele ou ela não colocar estrelinha lá, não valeu o ano todo. Então tem que ter esses requintes. Gostaram da nossa decoração? Ficou bonito, né? Ficou uma bênção, né? E eu tô a semana toda pensando, gente, nós temos muita criança aqui, eles vão querer mexer naqueles presentes. Eu tenho que abrir o coração para vocês. Eu não posso chegar aqui, sabe, hipócrita, apesar de que eu sou hipócrita, mas às vezes eu tenho que confessar para vocês. Eu venho a semana toda pensando, gente, eles vão mexer naqueles presentes, eles vão achar que é real aquilo lá, alguém vai chegar lá e vai mexer, não sei. E pior, o problema do pastor é que ainda, além disso, ele pensa, mas e se for a minha filha? Sabe? Porque pode acontecer. Eu pensei, meu Deus, não deixa isso acontecer, que seja o filho de outro pelo menos. Eu sou hipócrita, eu falei,
que seja outro, que seja algum Enzo Valentino dos outros, não a minha, enfim. Gente, mas além disso, nós comemoramos também nessa semana, dia 31, a Reforma Protestante. Graças a Deus, hoje nós podemos ter a Bíblia na mão. Se dependesse de uns padres, se dependesse, nós ia estar falando em latim essa hora, e vocês não iam ter uma Bíblia na mão, entende? Graças a Deus teve um que pensou assim, não, mas não está certo isso aí. A igreja está muito em paz, a sociedade está muito em paz, eu vou fazer um negocinho. E aí ele resolveu pregar umas teses aí na porta da igreja, que era o mural da época, né? E graças ao bom Deus, isso mexeu, balançou a história. E nós temos aí hoje o protestantismo. Nós não temos mais um culto com gesso, a gente não tem mais pedacinhos de gesso para quem a gente adora. Então, tem uma turma dentro do cristianismo que ainda cultua, não pode ver um gesso, né? Não pode ver um pedacinho de gesso, que tem que se prostrar. A gente não é dessa turma, mas nós amamos eles, nós estamos aí. Algum dia nós nos veremos novamente, quem sabe na eternidade, mas estamos juntos. Então, comemoramos a Reforma Protestante e ainda continuamos na série do Credo. Lembram? Vocês lembram que nós estamos numa série no Credo? Semana passada nós falamos sobre o Messias triunfante, aquele que vem, o Messias aguardado que vem, vive por nós, a vida que nós não conseguiríamos, morre por nós e desde então ele passa a ser exaltado. A exaltação de Cristo inclui ele descer ao inferno, e eu expliquei aqui o que é o inferno, quem estava aqui entendeu, quem não estava aqui tem que assistir o sermão, não vou falar para tu ter que ir lá e assistir o sermão. Jesus ele vai ao inferno e desde lá ele começa o seu triunfo, a sua exaltação. A descida de Cristo ao inferno não foi para ele sofrer mais, não foi para ele dar uma oportunidade de salvação, não foi nada disso. Ele foi para ser... Então, semana passada nós vimos, ele desceu ao inferno, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Hoje, na sequência, nós ficamos no trecho, ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Entendido? Para começar, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, a guisa de introdução, eu quero que tu entenda que desde agora nós percebemos o quê? Que uma nova era começou. Nós estamos vivendo uma nova era, as coisas mudaram, as perspectivas mudaram, as esperanças mudaram, as expectativas mudaram, e nós temos agora um novo vislumbre das coisas que estão por vir. Então nós estamos chegando num trecho que encerra a obra passada de Cristo e nós ficamos com a obra presente de Cristo. Ele subiu ao céu, ainda faz parte do que ele fez. Lembram? Então, nós vimos, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, ele subiu ao céu, passado. Nós ficamos com essa última parte da obra passada de Cristo e a obra presente de Cristo. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Entendido? Agora, na era presente, na época que nós vivemos, nós estamos vivendo uma nova era. Uma nova era começou. As coisas não são mais como eram. E é isso que nós vamos ver hoje. Então eu quero que tu entenda basicamente isso. O que nós confessamos quando dizemos, ou o que nós confessamos ao dizer que Cristo subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Para isso eu quero citar aqui a pergunta e a resposta do Catecismo de Heidelberg, que diz assim, a pergunta, de que modo, é a pergunta 40 e eu esqueci de anotar, perdão, esqueci, depois tu pesquisa no Google, vai ter, é 40 e alguma coisa a pergunta, de que modo somos ele ao
o nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu. Enviou o seu Espírito como garantia, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as que são da terra. É assim que nós entendemos, entendido? Então agora a gente vai esmiuçar um pouquinho, nós vamos entender. Então para isso eu quero que tu entenda em primeiro lugar, que o céu é real. Em primeiro lugar, isso tem que ficar bem claro para nós, tem que ficar patente para nós, e a partir de agora eu quero que tu sempre lembre disso. O céu é real. E para isso, para entendermos melhor isso aqui, nós precisamos ver em primeiro lugar que o céu é um lugar no espaço-tempo. O céu é um lugar no espaço-tempo. Jesus não deixou o corpo aqui e subiu. Ele foi em seu corpo glorificado. Nós cremos nisso. É um corpo material. É uma matéria nova, glorificada, mas ainda assim é uma matéria. Ele é físico, ele é tangível. Ou seja, quando Cristo sobe ao céu com esse corpo, ele vai para um lugar. Ele vai para um lugar. Olha comigo aí, Atos. Achou aí? Atos, capítulo 1, versículo 9, diz assim: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O que é isso aqui? Cara, primeira coisa, Jesus não foi comprar cigarro. Jesus não foi comprar cigarro, tá? Ele não nos abandonou. Ele disse, ó, gente, fui, tá ruim isso aqui, não deu certo, tô indo, fui. Não, Jesus não é desses. Ele não foi comprar cigarro. A questão é que ele foi preparar-nos um lugar. Lembra que ele fala isso nos evangelhos? Então, quando Jesus vai ao céu, ele vai já pensando no seu povo. Quando Jesus sobe ao céu, tu precisa entender, porque isso aqui é pouco dito hoje. Jesus sobe ao céu pensando no seu povo, na sua noiva, no seu corpo, a igreja. Ele sobe ao céu não para, vou voltar lá de onde eu vim. Não, não. Jesus vai com o objetivo de nos levar para ele. Mas quando ele vai para um lugar. Esse lugar não é muitos vão entender o céu como um estado de espírito. O céu é uma atitude. Não, o céu é um lugar. Já parou para pensar que existe um lugar no universo, na criação, porque o céu é parte da criação. Gênesis fala, no princípio, Deus criou o quê? Os céus e a terra. Ou seja, o céu é parte da criação. Há algum lugar, que nós não sabemos onde, em que Jesus está com seu corpo glorificado. Algum lugar em que nós não achamos, não sabemos onde é. Jesus está num lugar que não é um estado de espírito, não é, uma ideia, não é nada disso. É um lugar no espaço-tempo. Jesus está agora num lugar que comporta fisicamente o seu corpo. Entendido? Sim ou não? Então o céu é um lugar no espaço-tempo. Jesus tem um corpo físico com limitações, porque ele, ao assumir a humanidade, ele assumiu as limitações do ser humano, e mesmo assim, ele opta por permanecer homem por toda a eternidade. Ele foi para um lugar definido no universo. Em segundo lugar, esse lugar é um lugar inacessível. Inacessível, exceto para Jesus. Ou seja, muitos dizem assim, cara, queria muito ir para o céu. Mas o único que vai a esse lugar é Jesus. Nós somente podemos ir até lá em Jesus. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Por isso que nós evangelizamos dizendo, Jesus é o único caminho. Porque se não for Jesus, ninguém mais pode ir ao céu. Por isso que o salmista vai dizer, Paulo vai dizer, que ninguém pode subir ao céu a não ser aquele que desceu de lá. Ninguém vai até lá. Não há como ir até lá.
Vocês já ouviram falar? Tem uma história, né? Até. Não, alguns vão dizer que não é canônica, não é real, enfim. Mas vocês já ouviram do cosmonauta Yuri Gagarin, que ao subir ao espaço ele diz: eu não vi Deus. Já viram isso? Já ouviram? Nunca ouviram? Tem uma história de um cosmonauta, é russo, se eu não me engano, que ele vai ao espaço e lá o comentário dele é: eu subi até aqui, aí eu não vi Deus. É óbvio, porque o céu não é acessível para qualquer um que vai até o espaço. Não é assim. Não é assim. Por quê? Porque nós pecamos. E desde o pecado, acabou que o mundo físico e o mundo espiritual estão em divergência. Estão entendendo? No Gênesis, tu lê que Deus vinha na viração do dia e tinha com Adão, conversava com Adão. Era o quê? O mundo físico e o mundo espiritual, eles estavam unidos. Havia comunhão, havia plenitude de comunhão. Com o pecado, isso é rompido. Há uma barreira agora, que será desfeita no fim dos tempos. Por isso que Apocalipse João vê a cidade vinda, ataviada como uma noiva, bonita, preparada como uma noiva, descendo do céu. Por quê? É novamente esse mundo espiritual se unindo ao mundo físico. Coisa que só vai acontecer no fim dos tempos, somente para quem está em Jesus. Por isso que o céu hoje é inacessível a qualquer um outro. Estão entendendo, gente? Então não tem como, por mais que tu percorra todo o universo, por mais que tu entre numa nave, tu pode contratar o Elon Musk para construir um foguete para ti, que agora foguete dá ré, né? Cara, até a piada, até o meme perdeu a graça agora, porque foguete dá ré. As coisas estão estragando, perdendo a graça com o tempo. Tu pode contratar o Elon Musk, ele construir uma nave para ti, tu percorrer o universo, tu não vai chegar no céu. Mesmo ele sendo um local físico, um local no espaço-tempo, tu não consegue chegar até lá. Por quê? Porque há uma barreira agora, por causa do pecado, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mesmo Jesus tendo um corpo físico, nós não somos capazes de ver, nós não somos capazes de enxergar. Por isso que Atos vai dizer que uma nuvem o encobriu de seus olhos. A partir de então, não tem mais como ver Jesus. Mesmo ele estando no seu corpo físico, no seu corpo glorificado. Entendido? Sim ou não? Ou seja, o céu é inacessível. Nós não temos como chegar até lá. A ciência não é capaz. Nada é, só Jesus. Em terceiro lugar, isso significa que a matéria não é má. Não é. A ideia, como os gnósticos pensavam, inclusive desde o tempo do Novo Testamento, é o quê? Que quando a pessoa morria, ela passava para um nível elevado de existência. Por quê? Porque deixou a matéria, deixou o corpo físico. Logo, isso é algo ruim que nos prende. A matéria por si ela é má. Deus está mostrando para nós que não. Na verdade, a gente já deveria entender porque Gênesis fala que Deus olha para a criação e vê ela como boa. Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Então, só isso já é uma declaração de que a matéria é boa. Mas veio o pecado. Então tá, tudo bem, é ruim e tal. Não. Jesus vem e mostra para nós que a matéria, ela não é má. Deus está redimindo a matéria. O nosso corpo, mesmo sendo suscetível a doenças, enfermidades, limitações, ainda assim, Deus está redimindo. Por quê? Porque nós, em nossa inteireza, pecamos. Logo, a redenção tem que ser em nossa totalidade. Deus não vai redimir só teu coraçãozinho meigo, esse coraçãozinho peludo que tu tem aí. Deus não vai redimir só o teu espírito. Não, nada disso. Deus vai redimir a todos nós, crentes que confiam em Cristo, totalmente, corpo e alma. Então, a matéria não é má. Se Jesus vai ao céu em seu corpo, ele está mostrando para nós que carne e sangue, que Paulo fala, que não podem herdar o reino de Deus, não é só a matéria em si, é o pecado. Vai além de meramente algo físico. Jesus redimiu fisicamente. Ele está mostrando para nós que a matéria é boa, ela não é má. Os gnósticos estavam errados. Jesus veio salvar a pessoa um todo. E também serve para nos lembrar de que a nossa carne está diante de Deus. Cara, isso é brutal demais. Pensa comigo.
Hoje, agora, ó, dia 3 de novembro, às 18h54, tem um homem no céu. Tem um de nós lá. Não, vocês não estão entendendo. Hoje, exatamente agora, há um homem no céu. Nós temos a nossa carne no céu. Nós temos um de nós na presença de Deus. Você já parou para pensar nisso? Cara, isso aqui é uma pancada. Isso aqui é uma pancada. Isso aqui é para te deixar de joelho dobrado 3 dias. Orando? Não, de dor no estômago, do soco que tu tomou. Tem um homem hoje no céu, na presença de Deus. A nossa carne está diante do Senhor. Já parou para pensar que quando tu ora, a tua oração chega no céu porque Jesus está lá? É porque Ele está lá? Já parou para pensar que quando tu está orando, tu fala com Deus, tu direciona a Ele as tuas palavras, teu pensamento, teus pedidos, tua oração só chega lá porque há um homem hoje diante de Deus, a nossa carne diante do Senhor. Isso 24 horas por dia. 24 horas por dia tem um de nós na presença do Senhor. Isso é brutal demais. Saber que nós oramos e a nossa oração não vai só até esse teto aqui. A nossa oração não vai até as nuvens. A nossa oração ela não bate ali no teto e volta. A nossa oração, ela vai além, ela perpassa todo o espaço, ela chega no céu e ela chega na presença do Senhor, como diz Hebreus, no trono da graça, porque há um Senhor, Rei do universo, mas que também é o homem, a nossa carne, diante do Senhor Deus. E Ele está em nosso lugar. Lembram da grande troca que Martinho Lutero fala? Que nós damos os nossos pecados a Jesus e Ele, em contrapartida, nos dá a justificação, Ele nos dá a redenção. Não é só isso, mas implica em mais coisas. Uma delas implica em que hoje nós estamos sendo representados. Nós estamos sendo representados diante de Deus. Então, o Dilmar vai orar, Deus está ouvindo o Dilmar, mas quem é que está representando ele? Jesus. Amém? Nós temos um representante, nós temos o nosso corpo, nós temos a nossa carne diante do Senhor Deus. Em segundo lugar, significa, quando nós confessamos, dizendo que Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, significa que o cuidado do Salvador é real. O cuidado desse Salvador é real. Para isso, em primeiro lugar, quer dizer que nós temos um sacerdote ideal. Ou melhor, um sumo sacerdote ideal. Olha comigo aí, Hebreus 9. Acha aí Hebreus 9. Bem rapidinho. Eu acho que está projetado. Então, se tu não tem Bíblia, lê no telão. Caso contrário, abre tua Bíblia e vai percorrendo ela comigo. Nós vamos passar por bastante versículos. Hebreus 9, versos 11 e 12. Diz assim: Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Bendito é o Senhor. Jesus agora, ele é o sumo sacerdote. Jesus fez o caminho inverso do que ele havia feito. Ele estava em glória, Deus, e ele abriu mão de alguns privilégios da divindade e ele vem à terra. Lembra que eu falei que ele percorreu o caminho, ele fez um V? No sermão passado eu falei isso. Jesus está em glória e ele se humilha. E ele vem a essa terra. E ele assume a postura de homem. Ele assume a carne humana. Ele encarna. Isso para Deus é a extrema humilhação. Assumir a limitação humana.
Não só isso, mas ele vive uma vida de humilhação. Ele foi humilhado por toda a sua vida. Além disso, ele foi humilhado na sua morte. A morte de cruz era a morte mais humilhante que existia. Além disso, ao morrer, Jesus está carregando os nossos pecados, que para Deus, um Deus santo, já é humilhação extrema. Jesus foi humilhado quando sofreu a dor do abandono na cruz. Cara, Jesus sofreu humilhação de todo tipo. Depois, ele morre e ele vai ao mundo dos mortos. Lá, ele inicia agora a sua exaltação. De lá, ele triunfa sobre os condenados, sobre anjos caídos, e ele leva cativo o cativeiro. Os santos do Antigo Testamento já não mais estão agora no mundo dos mortos, eles estão na presença do Senhor. Por quê? Porque Jesus levou para lá. Além disso, Jesus não só levou eles para lá, mas Jesus ressuscita, ele volta do mundo dos mortos, ele assume de novo a sua carne, o seu corpo, porque não era possível que a morte retivesse o nosso Senhor. Ele ressuscita, e ao ressuscitar ele está mostrando: eu venci a morte. Eu venci o pior inimigo do ser humano. Eu venci aquilo que é o salário do pecado. Eu venci. Jesus agora vencedor, triunfante, ele sobe ao céu. Ele sobe ao céu. Tu percebe que ele faz o caminho inverso? Percebe isso ou não? Mas não sendo suficiente, essa subida dele ao céu se dá de que forma? Jesus é o nosso sumo sacerdote ideal. O sumo sacerdote, o que ele fazia na antiga aliança, no Antigo Testamento? Era necessário que ele saísse no átrio, no terreno do tabernáculo ou do templo, e lá fora ele sacrificasse um animal, e ele pegaria o sangue desse animal, entraria no templo, percorreria o templo, passaria o lugar santo, chegaria no Santo dos Santos, e lá, na presença de Deus, representada pela arca, ele aspergeria o sangue. Agora, Jesus faz o quê? Ele sai do Santo dos Santos quando vem à terra. Aqui ele apresenta esse sacrifício perfeito. Ele tem um sangue para apresentar, mas não sangue de bode ou de touros, o seu próprio sangue. E ele volta agora, ele entra, ele volta a esse Santo dos Santos, a presença de Deus, não representada por uma arca, mas ele vai à presença do Senhor, no trono de Deus, e apresenta o seu sangue perfeito, livre de pecado, para a nossa redenção. Nós temos um Salvador, nós temos um sumo sacerdote no céu, que nos livra da condenação eterna, que nos redime do nosso pecado e nos conduz à eterna mansão celestial. Bendito é o Senhor Jesus, glorificado é o nome dele, ele é digno, ele é merecedor de toda honra, porque somente ele é capaz de fazer isso, como Hebreus está falando. Somente Jesus é capaz de fazer isso. Ele vai agora, como sumo sacerdote, não da antiga aliança, mas de uma nova aliança, um novo sacrifício, um novo sangue, e apresenta o seu próprio sangue. Por que Jesus é melhor que o sumo sacerdote do Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento ele exigia um sacrifício de animais. O sacerdote ia lá, sacrificava um boi, um touro, um cordeiro, algum bicho. Jesus vai à cruz do Calvário e ele não sacrifica outra coisa a não ser ele mesmo. O sacrifício desse nosso sumo sacerdote não é outra coisa a não ser ele mesmo. Ele entrega a si como sacrifício. E ele é quem apresenta esse sacrifício diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Volta em Hebreus aí. Está em Hebreus ainda? Está com a Bíblia aberta? Volta no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 25. O ar não está dando conta, né? Tá horrível, né? Eu estou derretendo aqui, Senhor. Alguém pega para mim mais uma garrafa de água lá, por favor. Pega lá, pode ser. Uma já foi. Vamos ver até onde vai. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar
totalmente. Por que, cara, totalmente? Porque tu não vai ser salvo só no Espírito, lembra? Pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus, como sumo sacerdote, ele nos representa diante de Deus e ele sim está intercedendo por nós. A nossa oração não chega somente na presença de Deus como mera oração, mas ela é reforçada por Jesus. Jesus está nos representando diante de Deus e ele pega a nossa oração e ele a apresenta com o reforço dele. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Eu já expliquei isso aqui. Obrigado, meu amor. Eu já expliquei isso aqui. Nós não oramos em nome de Jesus como um segredinho no final da oração, sabe? Como uma palavrinha mágica. Então, tu não pode orar e dizer qualquer coisa que tu falou em oração e no final, em nome de Jesus. E achar que, pronto, porque tu falou isso, agora a tua oração tem efeito. Não, não é. A tua oração tem que concordar com aquilo que Jesus está diante do trono falando. Entende o que é orar em nome de Jesus? É tu orar e a tua oração precisa concordar. Precisa ser como se o próprio Jesus estivesse, e ele está, diante do trono, levando a tua oração dizendo, Pai, isso que ele está pedindo, eu concordo, pode conceder. Tu entende? Isso é orar em nome de Jesus. Nós estamos agora orando, nós sabemos que diante do Senhor nós temos acesso, nós temos a nossa carne diante do Senhor, porque nós confiamos que há um sumo sacerdote ideal que nos representa diante de Jesus. Cara, olha isso aqui. Adão, quando estava no jardim, pecou. Adão era o nosso representante. Adão nos representava diante de Deus naquele momento. O que acontece? Adão pecou. Adão peca. E agora a nossa natureza, a natureza humana, ela decai. Ela é destruída. Ela é devastada por causa do pecado. Adão derrubou a natureza humana. Jesus faz o inverso. Ele vem até aqui e ele exalta a natureza humana. Tu tá entendendo isso aqui? Tá entendendo, gente? Jesus pega aquela natureza caída, aquilo que Adão destruiu, aquilo que Adão não conseguiu manter, e ele exalta isso aqui. Ele se torna um de nós, para que, sendo um de nós, ele vá agora e exalte diante do Senhor. E nós temos a confiança de que estamos na presença do Senhor. Amém? Coisa linda que é isso aqui. Cara, coisa poderosa que é isso aqui. Tem um autor, e eu amo esse autor aqui. Eu falei para vocês, a seção de Cristo, como é chamada na teologia, o que é isso? É a doutrina de Jesus estar assentado à destra de Deus. Tem um autor que escreveu sobre a obra de Cristo, cuidado desse Salvador conosco aqui, e ele diz assim, já passaram-se alguns séculos, e ele diz assim, Cristo carrega no coração, cara, presta atenção nisso, não perde isso aqui, presta atenção, Cristo carrega no coração o nome de cada um dos seus, tal qual o sumo sacerdote fazia ao entrar no Santo dos Santos, com os nomes das 12 tribos de Israel no seu peito. Tu lembra que o sacerdote, a indumentária do sacerdote tinha as pedras no peito, nas pedras tinha gravado o nome das 12 tribos, aquilo ali apontava para Jesus carregando agora o nosso nome diante de Deus. Agora nós temos o nosso nome gravado, não em pedras preciosas, mas num coração que em algum momento parou de pulsar por causa de nós. E esse nome agora está gravado nesse coração diante do Senhor. Bendito é o nome dele, cara. Não tem como entender quem não se prostra diante desse amor, diante desse cuidado. Não tem como entender alguém que não vê nisso aqui o maior amor do mundo. Armínio, sim, eu estou citando Armínio. Armínio dizia, e esse autor é quem repete, quem faz a citação de Armínio. Armínio dizia que a oração de Jesus em João 17, lembram da oração de Jesus? Sim ou não? A última oração lá no jardim.
Aquela oração ali, ela representa, ela expressa o que Jesus fala agora diante do Senhor para nós no céu. Aquele cuidado todo de Cristo, aquela intercessão de Cristo no jardim, ela aponta para a intercessão de Cristo hoje. Já parou para pensar que todos os dias, em algum momento, Jesus está citando o teu nome na presença de Deus? Em algum momento do dia, Jesus está citando o teu nome. Teu nome não está esquecido no céu. O teu nome não passa despercebido no céu. Tu sabia? Tu já parou para pensar nisso? Isso tem que nos levar à oração. Isso tem que fazer com que a gente ore mais, que a gente busque mais, com que a gente interceda mais pelos irmãos. Se Jesus faz isso por nós até hoje, quem somos nós para não fazer isso também? Nós temos um sumo sacerdote ideal no céu. Em segundo lugar, nós temos um advogado fiel. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim, João está dizendo, escrevendo, e ele escreve, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Cara, olha só. Jesus, como sacerdote, ele intercede por ti. Ele está pedindo por ti. Aquelas orações que tu faz a Deus, Jesus está dizendo, Pai, eu assino embaixo. As que concordam com ele. As orações que tu faz, elas são direcionadas a Deus e Jesus está intercedendo junto. Seja pelas coisas que tu pede, seja pelo teu bem-estar, seja por livramento, independente do que seja, Jesus está intercedendo. Como sacerdote, ok? Como advogado, Jesus está nos defendendo diante de Deus. Como advogado agora, ele sabe que nós temos um acusador. Ele sabe que tem alguém nos acusando diante de Deus. Nós temos um inimigo das nossas almas. Esse inimigo, ele quer ver a nossa queda. Ele quer ver a nossa destruição. Então ele está diante do Senhor, apontando os nossos pecados. E cara, nós temos muito. Nós temos muitos pecados. Mas nós temos um advogado. Agora, diante do Senhor, o nosso pecado não é somente mencionado, mas ele é apagado. Por causa de Cristo, que é nosso advogado, ele lembra o tempo todo essa intercessão e inclui a nossa defesa em dizer, Pai, eu já paguei isso aí, já está pago. Não. Não, da Cláudia já está pago. Do Miqueias já está pago. Deus está olhando para cada um de nós e ele está vendo a obra de Cristo, a defesa de Cristo por nós. Tu percebe isso? Por isso que João vai dizer, não pequem, mas se tu pecar, nós temos um advogado. Cara, a ideia não é, então eu posso pecar, então eu posso fazer. Não. Se tu fizer, provavelmente tu não tem um advogado. Entende? Aqui o advogado é para quem não tem prazer no pecado. É para quem não quer pecar. É para quem acaba pecando sem ter prazer no pecado. O que João está dizendo é que diante de Cristo, a nossa defesa não passa despercebida. Cristo está nos defendendo diante do Pai. Por isso, João diz, Jesus Cristo, o justo. Olha isso aqui, que poderoso. Não só é um advogado, mas é um advogado justo. O único advogado que pode dizer, não, esse erro dele eu não cometi, eu já paguei por isso. Ele é o justo. Ele é o justo. Amém? Amém, gente? Amém. Em terceiro lugar, Jesus foi ao céu e como parte desse cuidado do Salvador por nós, ele envia o outro Consolador. João 14, olha aí. João 14,
versos 16 e 17. Dani, nós conseguimos para a semana que vem o Kids? Sim ou não? Sem pressão, só na frente de todos como testemunhas aqui. Sim ou não? Sim? São testemunhas, estão vendo, irmãos? Tá? Semana que vem nós teremos já o Kids. Glória a Deus. João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Agora, passa 2 capítulos aí. Vai lá no capítulo 16, vai adiante. Passa aí. Vai lá em João 16, versículo 7. João 16, verso 7. Pula aí o iniciozinho do versículo e olha só o que Jesus está falando. É melhor, não é assim que está aí? É melhor para vocês que eu vá. Sim ou não? É, né? É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Cara, olha só. Jesus ama a igreja? Sim? Eu acredito que sim, porque ele se entregou por ela, né? Efésios 5:25. Jesus quer que a igreja esteja com ele? Sim ou não? Sim. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus quer que onde ele esteja, a igreja também esteja. Paulo vai chegar ao ponto de dizer que a igreja é a plenitude de Cristo. Ou seja, em outras palavras, é como se Jesus se sentisse incompleto sem a igreja. Então, Jesus quer a igreja com ele o tempo todo. Mas, por que ele foi para o céu então? Tu percebe que não é ruim que ele tenha ido? Ruim seria se ele não tivesse ido. Por isso ele fala, é melhor que eu vá. Jesus está pensando no nosso bem. Quando ele vai ao céu, ele não é aquele que vai comprar cigarro. Ele não é o pai que sai para comprar cigarro. Então ele está pensando, eu tenho algo melhor para fazer por eles. Eu consigo melhorar isso aqui. Eu vou para o céu. De lá eu envio o Consolador. Em outras palavras, Jesus, estando na terra, não seria tão bom para nós quanto o Espírito Santo estando conosco. Por quê? Porque o Espírito faz em nós, ele realiza em nós, ele potencializa em nós, de forma potencializada e onipresente, aquilo que Jesus faria de forma limitada e presente. Estão entendendo? Quando Jesus vai ao céu, ele está dizendo assim, cara, eu amo tanto vocês. Só que se eu permanecer na terra, eu estou limitado. Jesus estava limitado, ele assumiu as limitações de um corpo. Logo, o amor dele pela igreja é tanto, transborda, que ele quer que tudo que ele possa fazer pela igreja seja feito de forma onipresente, onisciente, seja feito onipresente, de forma potencializada. E isso é o Espírito que pode fazer. Por isso ele vai ao céu. E por isso ele diz, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá. Porque Jesus indo ao céu, o Espírito vem e ele é agora esse capacitador, potencializador. O Espírito realiza de forma potencializada e onipresente a obra que Jesus faria, então, presencialmente. Entendido? Albert Moller diz assim, de alguma forma misteriosa e espetacular, a habitação do Espírito em nós
eclipsa a presença física de Jesus. Cara, isso aqui apaga, não, ela limita, ela diminui. A presença do Espírito em nós, ela eclipsa a presença de Cristo, presença física. Por isso que Jesus, ele habita em nós por meio do Espírito. Por isso que Jesus fala que ele e o Pai viriam e fariam em nós morada. Como? Pelo Espírito. Tu entendeu? O Espírito vindo a nós, então, é prova do amor de Cristo pela igreja. É prova de que Jesus ama tanto a igreja que ele quer que Deus onipresente esteja em nós. O que ele não poderia fazer estando aqui. Tu entendeu? Nós somos abençoados quando Cristo resolve enviar a nós o Espírito. Em quarto lugar, nós somos um com ele. Romanos 8,17, bem rapidinho. Romanos 8,17 diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. A nossa união com Cristo é o que nos garante acesso direto a Deus. Então, quando eu digo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele nos representa diante de Deus. Nós somos representados por quê? Porque estamos em Cristo. Agora, nós temos Cristo habitando em nós por meio do Espírito? Sim, mas nós também estamos em Cristo. Por estarmos em Cristo, quando Cristo está diante de Deus, nós estamos juntos com Ele, porque nós estamos unidos a Ele. Nós estamos em Cristo, portanto, quando Cristo está diante do Pai, nós todos estamos com Ele. Entendeu? Por isso que nós temos ousadia. Por isso que nós podemos agora chegar como filhos diante do Pai. Hebreus fala que nós chegamos com ousadia agora na presença do Senhor. Hebreus 4, se eu não me engano. Eu até acho que anotei. Se tiver aí, pode botar na projeção. Hebreus 4 diz assim, isso, 4,16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Cara, tu te ligou que quando tu tá precisando de graça, Deus tem para dar? Quando tu precisa de maior carga de graça, Deus tem para dar. Por quê? Porque tem um representante nosso, alguém em quem nós estamos, que está diante do Pai, intercedendo por nós, clamando por nós. Ele sabe quando tu precisa. Pai, o Leandro está precisando agora. Hoje é um dia que ele precisa. E Deus ouve, e Deus atende. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, e por estarmos nele, nós somos um com ele. E agora nós precisamos contar com isso. Nós cremos nisso, então nós oramos e pedimos. Então nós chegamos ousadamente na presença do Senhor. Nós temos ousadia agora para chegarmos diante do Pai. Por quê? Porque temos acesso a Ele. Porque não só temos acesso, mas em Cristo nós somos um com Ele e sabemos que estamos diante de Deus. Amém? Amém, gente? Tá difícil manter a atenção hoje, né? Continua, vai tentando. Vai orando aí. Em terceiro lugar. Então, em primeiro, porque o que nós confessamos? Porque o céu é real. Em segundo lugar, o cuidado do Salvador é real. Em terceiro lugar, a autoridade de Jesus é real. Olha aí, Hebreus 10, versos 12 e 13, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Cara, Jesus vai ao céu e ele senta à direita de Deus. O que é isso? Por que essas passagens que mencionam Jesus sentado à direita de Deus são importantes para nós? Porque o
do escrito bíblico, ele se dá todo nos reinos do Oriente. Lá como é que acontecia? A pessoa que era corregente com o rei, ou que era assistente do rei, a pessoa que auxiliava o rei, ela estava à direita. Lembram de Esther? Lembram dos reis que são representados no Antigo Testamento? As pessoas ficavam à direita. Sempre que alguém exercia a autoridade junto com o rei, ela estava à direita. Entendeu? Sim ou não? Gente, vocês estão com calor? Alguém está com calor? Levanta a mão. Eu preciso que 2 homens vão pegar ventilador lá atrás. Não tem como continuar desse jeito. Impossível. O João vai lá, o Dani vai lá, por favor. Gente, vamos orar, fica em pé. Não tem como. Nós precisamos orar. Nós precisamos de reverência na presença do Senhor. É impossível um culto dessa maneira. É impossível que Deus esteja alegre com o nosso culto. É impossível que Deus esteja olhando para nós aqui e contente com o que nós estamos entregando a Ele. Isso aqui é um culto. Nós estamos na presença do Senhor. Na antiga aliança nós estaríamos mortos aqui, porque um culto dessa maneira não tem reverência. Nós estamos vivos aqui pela graça. Nós precisamos lembrar que nós estamos diante de um Deus que é fogo consumidor. Um Deus que é irado. Um Deus que não aceita culto de qualquer maneira. Culto irreverente. Nós temos que nos arrepender diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Perdão, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Esse não é o culto que nós queremos entregar a Ti, Senhor. Esse não é o culto, Senhor, que Tu merece. Não é o culto que nós queremos entregar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não sei se é o calor, eu não sei o que é, se é alguma perturbação, mas eu peço que Tu tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos dê mais alguns minutos na Tua presença. Mas que esses minutos, esses momentos na Tua presença sejam reverentes. Sejam reverentes, Senhor. Se houver qualquer perturbação demoníaca aqui, está expulsa neste momento. Em nome de Jesus, está repreendido, diabo, Satanás. Eu te repreendo pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Nós estamos num lugar santo. Não porque o prédio é santo, mas porque a presença que está aqui é santa. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nós queremos reverenciar o Teu nome. Aceite a nossa adoração, Senhor, mas que ela seja de forma reverente. Ajuda-nos, eu te peço. Amém. Pode sentar, meu irmão. Dizia eu que a aritmética, Jesus, ele sobe ao céu, ele está assentado à direita de Deus. Isso é uma expressão que figura um corregente.
alguém que estava regendo junto com o rei. Então, quando a Bíblia revela para nós que agora Cristo está à direita do Pai, é sinal de que Jesus está regendo, que ele recebe autoridade. Isso concorda com o que Paulo fala em Filipenses 2, lembram? 9 ao 11? Que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Agora nós percebemos que Jesus possui, ele tem autoridade sobre tudo e todos. A autoridade de Jesus, ela é uma confirmação e ao mesmo tempo uma consequência da sua exaltação. Jesus foi exaltado. Filipenses 2, 9 ao 11. Ele foi exaltado, ele se humilhou e agora ele foi exaltado. O caminho inverso, lembram? Gravem isso. Portanto, todos os inimigos de Jesus são e serão derrotados. Serão colocados debaixo dos seus pés. Por isso que Hebreus, o texto que nós lemos, diz: até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O que é estrado? É descanso. Esse rei que estava no trono sentado, ele possuía um tablado onde ele descansava os pés. Ele colocava os pés em cima. Tipo o puff que tu tem na sala. Sabe aquele puff ridículo lá que já tá... A espuma já está gasta, tu tem que trocar aquilo? Tipo isso. Jesus agora ele tem um local para colocar os pés, descansar os pés. Que local é esse? Os seus inimigos. Os inimigos dele. Entendeu? Jesus tem um lugar agora que ele vai descansar os pés. Qual é esse lugar? Os inimigos dele. Então, a autoridade de Jesus é real por quê? Em primeiro lugar, porque a ascensão de Jesus é a sua exaltação. Vamos lá, percorrer a Bíblia? Marcos 16. Depois vamos ler o texto de Filipenses que eu mencionei também. Marcos 16, verso 19. Cara, eu gosto do livro de Marcos porque ele é pai-bola, ele é objetivo. Pedro, quando está narrando para Marcos e Marcos escrevendo, eles não estão perdendo tempo, né? Eles estão escrevendo para crentes romanos, provavelmente. E o romano, ele era muito prático, ele era pragmático, ele não perdia tempo, as coisas eram muito rápidas. Tipo hoje, a nossa época, assim. Então, eles vão relatar as coisas e eles não enrolam muito, isso é bem objetivo. Quando Marcos está escrevendo no capítulo 16, ele vai finalizar o livro, bem no finalzinho, ele bota assim: o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Tá vendo? Pedro menciona a ascensão, e Marcos está escrevendo, e ele menciona a ascensão de forma muito rápida. Depois que Jesus falou para eles, ele foi recebido no céu. Sim, rapidinho. E agora? Aí ele está assentado à direita de Deus. Ele está à direita do Senhor Deus. Filipenses 2, 9 ao 11 diz assim: por isso o quê? Por ele ter se humilhado. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A ascensão de Cristo é uma confirmação de que a obra dele foi encerrada, concluída, e estava tudo certo. A ascensão de Cristo é: olha, eu precisei vir aqui resolver algumas coisas, resolvi, está tudo certo, estou voltando. A obra de Cristo foi concluída, está consumado. Agora, Jesus indo ao céu, sendo recebido no céu, é a confirmação de que a obra dele foi concluída. Ou seja, não tem mais o que ser pago, não tem mais obra a ser aceita. Nós estamos diante de uma obra que já foi concluída. Além disso, indica que Jesus tem proeminência sobre a criação. Lembram de Hebreus? Todos os seus inimigos serão derrotados. Filipenses, porque diante dele todos se dobrarão. Cara, não interessa de onde é, para que é, não interessa. Toda a criação vai se prostrar diante de Jesus. Ele tem proeminência sobre toda a criação. Jesus agora, ele recebeu uma exaltação, por quê? Porque ele também foi quem mais se humilhou. Por ter sido quem mais se humilhou, agora ele é quem mais é exaltado. Logo, se é assim, ele é quem mais é digno da nossa adoração.
Tu tá entendendo? Logo, quando tu canta, tu não pode cantar com vergonha, baixinho. Cara, eu canto desafinado. Azar. Azar de quem tá do teu lado. Canta para Jesus. Tu vai cantar para Ele. Se o teu coração tá entregue, tu tem alegria em cantar para Ele, a tua afinação vem depois. A tua afinação só vai perturbar o teu irmão, não Jesus. Entendeu? Tu canta, tu ergue as mãos. Eu mandei uma mensagem no grupo da igreja ontem. O nosso louvor a Deus tem que ser alegre. A nossa adoração ao Senhor precisa ser. Por quê? Porque Jesus subiu ao céu. Ele nos enviou o Espírito. O Espírito é quem nos dá alegria. Nós temos que render um culto alegre ao Senhor. Daí tu vai ver uma turminha que diz assim, não, mas veja bem, o nosso culto tem que ser um culto racional. Sim, tem que ser. Mas o que é racional? O que é um culto racional? É o culto lógico. Tem que ter lógica, correto? Sim ou não? Diante do Senhor Deus, Rei do Universo, que veio, se humilhou, morreu por nós, subiu ao céu vitoriosamente, nos envia o Espírito. Faz sentido, é lógico, tu entregar um culto a Ele assim? Tu percebe que o teu culto racional tem que ter alegria, barulho, volume? Cara, se pro Grêmio, pro Inter, muito mais pro Grêmio que pro Inter, mas enfim, tu te alegra, o cara faz um gol lá, chinelão, e tu te alegra, tu pula, tu grita. Por que que pra Jesus não, eu sou o racional. O culto racional é um culto lógico. É lógico que diante do Senhor nós nos alegremos e entreguemos a Ele o melhor culto que tivermos. Entendido? Por isso que Salmo, se eu não me engano, 16 fala, na tua presença a alegria. Na tua presença há delícias perpetuamente. Cara, não tem como tu ficar diante desse Deus e entregar um culto meia boca para Ele. Entende? Jesus, ele tem proeminência sobre a criação. Logo, todos se dobrarão diante dele. Além disso, a ascensão de Cristo, ela significa a sua coroação cósmica, como Albert Moller escreve. Jesus, agora, ele é coroado. Ele recebe o reino davídico, o reino é de Cristo. Portanto, a subida dele ao céu é essa coroação de Cristo. Ele foi coroado, agora ele é rei. Ele tem um reino. E esse reino está em suas mãos. E nós, como súditos, precisamos nos render a ele e obedecer a ele. Entendido? Além disso, a ascensão de Cristo pavimentou o caminho para o nosso local de descanso eterno. Tu tinha que te alegrar mais. Vou dizer de novo. A ascensão de Cristo pavimentou o caminho para o nosso local de descanso eterno. Lembra que eu falei que Jesus é a nossa carne no céu? Sim ou não? Jesus foi ao céu. Um homem agora está no céu. Isso quer dizer que os que são dele farão o mesmo caminho. Vão percorrer o mesmo caminho. Jesus só foi na frente, ele pavimentou o caminho para nós. Nós iremos até lá. Se Jesus está lá, é uma garantia para nós de que iremos até lá. Cara, que coisa mais alegre isso. Saber que a eternidade é uma questão de tempo. A eternidade não é uma questão de se. Entende? Não é uma questão de se. Não sei se eu vou, não sei se. Não! A eternidade é uma questão de tempo. É quando. Eu só não sei quando. Se antes, depois, se daqui a alguns anos ou menos, ou... É só isso. A eternidade é uma certeza. Se Jesus está lá, é uma garantia de que eu vou para lá. É uma garantia de que você vai para lá. É uma garantia de que nós vamos para lá. Tu entende isso? E a ida de Jesus, a ascensão dele ao céu, nos garante isso. Em segundo lugar, a autoridade de Jesus é real. E isso implica, ou isso nos mostra, que nós temos a autoridade espiritual. Nós temos a autoridade espiritual. Olha aí, Efésios 2:6. Lembra? Jesus foi ao céu, ele está sentado à direita do Pai,
E agora isso é ele sendo coroado, ele é corregente. Efésios 2:6. Diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cara, olha isso. Jesus subiu ao céu, ok? Jesus foi ao céu e ele recebeu um lugar, ele está sentado à direita de Deus. É o que nós falamos no credo. Ele subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus está assentado, ele tem um trono agora. Paulo diz que nós estamos assentados com ele. Agora não só Jesus está no trono, ele reina, como nós estamos com ele, nós temos autoridade. Em Cristo nós temos autoridade. Jesus, como homem, conquistou o privilégio de sentar à direita do Pai. Em Cristo, nós somos revestidos de autoridade. Nós estamos em posição de autoridade. Nós não tememos inferno, demônios, diabo. Nós não tememos por quê? Porque em Cristo nós temos autoridade. É pelo nome de Cristo, pelas obras de Cristo, pelos méritos de Cristo, pela vitória de Cristo. Nós não tememos, porque nós temos autoridade. Não precisamos também sucumbir às tentações do diabo. Calma. Nós não estamos mais agora soltos, sabe? Nós não somos mais filhos da ira, como Paulo diz. Nós não temos mais agora a sujeição ao diabo. Logo, as tentações virão e nós conseguimos vencê-las. Nós podemos vencê-las. As tentações vêm e nós podemos resistir a elas. Nós podemos suportar. Nós não precisamos sucumbir diante das tentações do diabo. Porque nós oramos, afinal de contas, nós vimos na série passada, nós oramos todo dia. Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós não sucumbimos mais diante das tentações do diabo. Além disso, a autoridade espiritual implica o avanço da igreja. Porque agora, com a pregação do evangelho, a igreja está avançando. A igreja está indo adiante, conquistando o reino, aumentando o reino. Amém? Quando o evangelho é pregado, a autoridade de Cristo está avançando. Obrigado. Está avançando. Quando nós evangelizamos, o reino está avançando. Quando nós fazemos missão, o reino está avançando. A autoridade de Cristo está avançando, aonde ainda não havia. E assim a coisa vai avançando. Nós temos autoridade em Cristo. Em terceiro e último lugar. Encerrando. A autoridade de Cristo, a ascensão de Cristo e o assentar-se à direita do Pai implica ou nos revela que nós temos uma promessa e uma missão. Olha aí Mateus 28. Mateus 28, os últimos versículos de Mateus. Mateus 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo assim, não tem lugar onde eu não mande. Não tem lugar onde eu não tenha autoridade. Eu mando, eu sou regente no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, então se Jesus tem autoridade, portanto, o quê? O que quer dizer isso? O que a gente faz com isso? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus tem
toda a autoridade. Jesus tem autoridade sobre céus e terra. Jesus tem autoridade sobre tudo e todos. Por isso que nós cantamos: Tu és Senhor e Rei. Governa sobre o mundo. Governa sobre tudo e todos. Jesus governa sobre tudo. Não há lugar, não há 1 centímetro do universo do qual ele não possa dizer: é meu. Ele reina, ele tem autoridade. Ele pode dizer: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. E é por causa dessa autoridade que nós agora sabemos, confiamos e avançamos em missão. Portanto, vão e façam discípulos. Nós temos agora uma missão a cumprir. Qual missão? Fazer discípulos. Cara, igreja, principalmente uma plantação, não fica fechadinha em si mesmo. Não fica fechadinha em si mesma. Tu precisa falar de Jesus. Nós precisamos avançar em missão. Nós estamos plantando uma igreja. Não é uma igreja estabelecida, é uma plantação. Portanto, nós temos que fazer discípulos. Nós temos que avançar em missão. Nós temos que falar de Jesus. Amém? Nós temos uma missão. Se nós de fato confiamos que Jesus tem toda a autoridade, então nós temos que fazer discípulos. Quem crê que Jesus tem toda a autoridade, faz discípulos. Amém? E, consequentemente, nós confiamos na promessa. Nós temos uma promessa. Jesus nos garantiu: e eis que estou convosco todos os dias. Bendito é o nome dele. Ele foi, mas eu falei para vocês, ele foi, cara, mas o coração dele ficou aqui. O coração de Jesus está com a igreja. O coração de Jesus está com o seu povo. Jesus foi, mas ele não vai descansar enquanto não estiver de novo com a igreja. Jesus foi ao céu, mas ele sabe que isso é bom, porque ele enviaria o Espírito. Ainda assim, ainda não está bom o suficiente, porque ele quer a gente junto dele. Ele está dizendo: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Bendito é o nome dele. Por isso que nós vamos continuar amando Jesus, fazendo discípulos, transformando o mundo. Amando Jesus, formando discípulos, transformando o mundo. Essa é a nossa missão. Nós precisamos amar Jesus. Se nós amamos Jesus, nós vamos formar discípulos. Se nós formarmos discípulos, a gente vai mudar a realidade pelo menos dessa cidade, cara. Pelo menos da região. E isso já é a transformação do mundo para nós. Amando Jesus, formando discípulos, transformando o mundo. A gente quer transformar o mundo, nem que a gente comece transformando o nosso vizinho. Amém? Amém, gente? Fica em pé. A exaltação de Cristo, ela se dá por meio da sua ascensão. A ascensão é fundamentada na sua exaltação. E ela fundamenta a sua exaltação, melhor dizendo. Ela nos concede a dádiva do Espírito. A ascensão de Jesus nos garante um lugar no céu, por meio desse triunfo de Cristo, que iniciou lá no mundo dos mortos, lá no inferno, mas não parou aí. Ele vai até o ponto mais alto. Ele recebe um nome acima de todo nome. Ele está no trono, ele está reinando, ele tem toda a autoridade. Agora, não somente isso, mas nós confiamos que ele tem no seu coração o nosso nome gravado. Tu quer coisa melhor que isso? Tu quer coisa melhor do que saber que o teu Senhor, aquele que morreu por ti, continua apaixonadamente cuidando de ti, zelando por ti? Ele é ou não é digno de toda honra, de todo louvor? Bendito é o nome dele. Inclina tua cabeça. Bendito Deus, soberano Pai. Coisa boa, Senhor, saber que Jesus está agora na tua presença e nós temos um intercessor, nós temos um sumo sacerdote que nos representa na tua presença, nós temos um advogado que nos defende diante das acusações do maldito traidor. Nós temos alguém agora que está preocupado conosco e nos envia o Espírito Santo. Nós temos alguém agora que pavimentou o caminho e nos garantiu a eternidade. Nós temos confiança plena na eternidade,
porque Jesus garantiu isso para nós. Jesus pavimentou esse caminho. Há um homem agora na tua presença e nos garante que nós, como homens, estaremos junto de ti. Ó Deus, tem misericórdia de nossa vida. Ora, meu irmão, ora, minha irmã. Eu não posso orar sozinho. Eu não posso orar sozinho. Entrega o teu coração e ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Eu falei para ti, o culto racional envolve tu erguer a tua voz ao Senhor. Fala com Ele. Ó Deus, bendito é o Senhor que nos dá o teu Espírito. Eu suplico a ti neste momento, enche-nos agora do teu Espírito. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito Santo. Enche-nos de poder do alto. Revista-nos, Senhor, do teu Espírito. Que sejamos capacitados pelo teu Espírito. Que sejamos fortalecidos pelo teu Espírito. Para que a nossa vida testifique de ti. Para que a nossa boca seja cheia de palavras que são fundamentadas na tua palavra. Para que o nosso viver seja uma constante obra do Espírito. Para que o nosso agir em meio às pessoas seja uma ação do Espírito nelas. Ó Deus, envia-nos cada dia mais teu Espírito, para que nós venhamos ser transformados a cada dia à imagem de Cristo. Faz de nós, Senhor, pessoas que estão constantemente testemunhando de Cristo. Dá-nos cada dia mais autoridade sobre o poder das trevas. Dá-nos autoridade, Senhor, sobre demônios. Dá-nos autoridade sobre as hostes inimigas da maldade, que querem prevalecer sobre nós, que querem desfazer a tua obra em nós, a tua obra por meio de nós. Dá-nos, Senhor, que sejamos revestidos de poder, para que onde pusermos nosso pé, os inimigos, os demônios, batam em retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus.